Meus amigos, estou aqui de volta e hoje nós vamos falar de livro ruim, né? Então, só um cafezinho para tentar melhorar as coisas aqui. Brincadeiras à parte, eu tento até ler livro atual, né? Eu tentei com Os Pássaros Voltarem, do Fernando Aramburu, né? E agora eu tentei agora com Lee Crouch, Recursão, né? O autor, né, do outro livro chamado Matéria Escura, que tem uma série na Apple, e a série começa muito... Eu assisti a série começa muito bem, ela tem uma problemática absurda lá, e o livro Matéria Escura, quem já leu e alguma resenha que eu já vi, dizem que tem o mesmo problema da série. A ideia é muito boa, mas o autor não sabe finalizar as coisas. E aí eu fui para esse livro aqui, é, por causa de um clubinho que eu tenho, e ele foi o livro da vez, né? Então, comecei a ler, sem muitas expectativas, só que, a partir do início, tá, falando um pouquinho do autor, escreveu outro livro e é americano, tá? É um autor jovem, tá? Então, eu não sei se essas são as duas únicas obras dele, mas possivelmente são. E é isso. Bom, o livro Recursão, né? Pela capa que ele vai ser ficção científica, tanto com Matéria Escura. Matéria Escura vai trabalhar sobre multiverso. E aqui vai trabalhar um pouquinho sobre viagem no tempo e linhas temporais. Então não é um multiverso, mas são linhas temporais que vão fluindo no mesmo universo, certo? Ah, existe uma doença que assola a humanidade, lá por 2018, chamada SFM, né, que é a Síndrome da Falsa Memória. O que é isso? Algumas pessoas começam a ter memórias de uma vida que não tiveram. A gente pode citar aqui logo no início, para não se adentrar muitos spoilers para frente, de uma moça chamada Anna, que começa a lembrar que ela teve um esposo e um filho, mas ela nunca teve isso. Só que essas memórias fazem tão parte da vida dela, e ela começa a se abraçar tanto com aquelas memórias, que ela vai atrás do cara e o cara diz que não te conheço mais, e a gente vê ali que ele meio que está mentindo, alguma coisa assim. E a coitada da Anne se joga de um prédio porque ela não consegue viver sem o seu filho e sem o seu esposo. E isso é uma falsa memória. Repare bem. Então, a partir disso, tudo se desenvolve toda a trama. A gente vai acompanhar algumas datas específicas ali. Essa historinha que eu contei para vocês é vista através da ótica de um investigador do FBI chamado Barry, né? Ele vai tentar salvar a Anna. Então ele vai conhecer essa história e ela vai pular e aquilo vai impactar ele. E ele vai perceber que ele também vai começar a ter algumas memórias também. E aí ele fica com medo dele também ter a doença SFM. E isso acontece em 2018. Depois a gente vai para 2007, sob a ótica de Helena, uma cientista que está tentando ajudar a mãe dela que tem um Alzheimer. E ela está fazendo testes de memórias. Então, o livro vai ter essa dinâmica. 2007, 2018, aí vai avançando no tempo. E aí a gente acaba caindo numa situação de viagem no tempo para o passado, para ter outra oportunidade de vida. E muitas pessoas aqui vão querer isso. Vai ter um vilão aqui chamado Slade, que ele é legal, tá? Ele é um personagem muito bem mostrado, até certo ponto, né? E a Helena ali, a princípio, para mim, ela seria a protagonista, junto do Barry ali. Eu só quero falar Blake por causa do autor, né? Barry. E em um certo momento vai haver esse encontro entre o camarada lá de 2018 e a camarada lá de 2007, né? Que ele vai ser o efeito colateral do que está acontecendo lá em 2007. Mas repare bem que a ideia é bem legal e é divertida. Mas tem alguns pontos muito negativos nesse livro aqui. Pontos que não pode deixar passar e com certeza não podem permitir que eu possa dizer assim, esse livro é bom.
esse livro tem uma ideia genial. E tanto como o Fernando Aramburu, ele vai se inspirar em obras magnânimas, né? Espetaculares anteriores a isso. O próprio H.G. Wells aqui vai ser, né, uma referência, né? Que foi um dos primeiros que trabalhou com esse lance de viagem no tempo. Aqui a viagem no tempo vai acontecer mentalmente e vai haver toda uma história. Então é interessante de um ponto de vista assim, ficção científica mesmo, mas o autor ele vai se atentar a coisas pífias e pequenas, coisas rasas. Ele vai se atentar a um relacionamento que não é bem desenvolvido, não é bem construído. Ele vai se atentar a motivações vilanescas totalmente descartáveis. Ele pega um personagem absurdo e dá uma motivação, desculpa o termo, bem bosta mesmo para ele, assim. E aí a protagonista não é nada de protagonista, ela é fraca. Sabe o Frodo dos filmes lá, que muita gente critica? É pior que aquilo. Então, basicamente, o livro, até um terço dele, ele te chama muita atenção. Tanto que eu li numa velocidade bem boa até. Só que depois, a velocidade que eu li foi para tentar acabar logo. Não porque a leitura estava muito boa, eu só quero acabar com isso. De certa forma, posso dizer que eu tentei ler um livro moderno. Não vou parar de tentar, porque não dá para julgar, né? É toda uma gama de autores bons que tem por aí, por dois recentemente que li e não funcionou para mim. Não tem problema se você ler esse livro e você gostar, não tem, tá? Porque a leitura é isso, a leitura funciona para um e funciona para outros. Mas a sequência de livros que este aqui vos fala, vem lendo e aproveitando e tudo que eu tenho apreciado no mundo da literatura, né? Para mim, particularmente, é muito superior, é muito fora de série. Isso aqui é muito abaixo, são patamares e patamares abaixo, e não é o tipo de leitura que eu me interesso em consumir, então chega de Blake Crouch para mim, tá? Não vou ler Matéria Escura, não vou ler outro livro que ele lançou, ou que ele tenha lançado, ou que ele vai lançar, digo, e é isso, né? Outra crítica que eu tenho é que, não posso deixar de falar isso antes de encerrar, é que a partir de um certo ponto parece, como ele tem uma série já adaptada de um de seus livros, parece que ele escreveu esse livro aqui pensando nisso já. Então, as coisas acontecem muito rápido, sem preparação para aquilo, sem desenvolvimento, sem construção, só vai acontecendo e ele não pensa muito na problemática de como resolver. Ele só vai colocando muita ação aqui, talvez pensando muito em adaptação para o cinema ou para a série. Tá? Então, é isso, meu parecer sobre o livro. Vale a pena a experiência, porque eu posso dizer que não gostei, né? Então, é isso, meus queridos. Estou ficando aqui. Tomem café, café é bom, diferente de algum literatura, tá bom? Então, por aqui, muito obrigado por aproveitar, por assistir até aqui. Se você puder curtir, compartilhar, se inscreva no canal, comente também o que você acha, se você já leu, se não leu ainda, se pretende ler, se tem algum comentário a respeito nessa linha, fique à vontade. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado novamente e até breve.